Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui com vocês mais uma vez. Bom, hoje nós vamos falar de condução. A condução, né, lá na apostila, no nosso material, ela está dentro do capítulo 3, né, onde nós estamos estudando propagação de calor. Então a condução ela é característica de alguns materiais. Tem materiais que são bons condutores e tem materiais, né, existem materiais que não são bons condutores. Né? Alguns exemplos do nosso dia a dia pode ser visto isso, né, numa cozinha. Por exemplo, as panelas elas são de metais. Porém, o cabo das panelas ele não é de metal, né? Normalmente ele pode até ter uma parte metálica ali, mas ela parte está envolta, né, enrolada em um material não condutor térmico, né? Isso se dá pelo fato de que alguns materiais deixam o calor passar com bastante facilidade por dentro deles, eles são propagadores de calor. Então, para que a gente não entre em contato, né, que a nossa mão não entre em contato com uma parte quente da panela, normalmente os cabos, né, esses que estão em contato com o fogo, né, que estão ali, né, em algumas regiões bastante quentes, para que o calor não se propague para o cabo da panela, ela é enrolada de um material, um isolante elétrico. Então, como eu disse antes, existem materiais isolante térmico, eu tô falando elétrico, né? É o hábito, tá, pessoal? Isolante térmico e tem o condutor térmico. Então, isolante térmico e condutor térmico, né? Quem seria o isolante térmico? O cabo da panela, né? Que está lá emborrachado, ou de plástico, ou de madeira, ou seja, um material que não propaga calor com facilidade. Já o restante da panela é de um material térmico, um material bom condutor térmico. Normalmente os metais, né? E os sólidos de um modo geral. Então, quando um material é um bom condutor de calor, ele oferece pouca resistência para que o calor passe por ele, né? Ou seja, no material o calor passa de uma partícula para outra, ou seja, agitação de uma molécula aqui que agita outra molécula, que agita outra molécula, que agita outra, que agita outra, ou seja, existe uma transmissão de calor graças ao agitamento das moléculas, né, dentro de um material. Então as moléculas vão se agitando e o calor vai se propagando por dentro dela. Por isso que é muito mais fácil essa propagação em materiais né, sólidos, né? É assim que funciona, tá, pessoal? Então, no material, o calor passa de uma partícula para outra no sentido da região de maior temperatura, ou seja, qual é o sentido da propagação, né, desse calor? É da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. É assim que funciona. Então, é no sentido da maior temperatura para menor temperatura, correto, pessoal? E esse processo de transmissão de calor é denominado condução térmica. Então, a condução térmica nada mais é que a passagem de calor de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Então, a gente pode aqui nomear que os metais, de um modo geral, tá, os metais são bons condutores de calor. São bons condutores de calor. Existe, né, algumas situações, pessoal, em que alguns equipamentos, né, principalmente na área já que eu falei de eletricidade antes, na área elétrica ali, né, o pessoal utiliza muito o próprio alumínio, né, onde tu precisa fazer a dissipação de calor. Se tu pegares o teu computador ali, aquela região que mais aquece, se vocês prestarem atenção, é uma região feita de metal, é um alumínio. Então, por que alumínio? Porque o alumínio ele é um ótimo condutor de calor, né? O alumínio ele recebe calor com facilidade e transmite calor também com bastante facilidade. Ou seja, o alumínio é um ótimo trocador de calor. Então, e essa situação de condução, né? Normalmente a condução se dá em materiais sólidos. Condução, materiais sólidos. Perfeito, pessoal? Então, quando uma substância ela muda de fase, né, do estado sólido para o líquido gasoso, normalmente a condução é alterada né, violentamente, tá, pessoal? Então, mesmo a água líquida, ela tem uma condução. A água no estado sólido, por ser sólido, é outro nível de condução, correto? Então, quando muda a substância, ela muda de fase, muda consideravelmente também ali a sua condução.
E a condução depende, né, principalmente das variações de temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a condução de um determinado material. Perfeito, pessoal? Então, paramos aqui em relação à condução.